Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem está falando é a Alessandra Nascimento, mais uma vez aqui pelo podcast Conexões. Nós estamos hoje recebendo Rodrigo Mancil, que vai conversar com a gente sobre a ataxia, um diagnóstico que ele recebeu, e falar como é a sua vida a partir do ativismo. Mais uma vez, dividindo a bancada, está a Adriana Jungers, advogada, mãe atípica, que está sempre conversando com a gente sobre as questões pertinentes à área de direito para as pessoas neurodivergentes. Então, como vai, Adriana? Tudo bem? Bem-vindo a todos, é um prazer estar mais uma vez aqui e estamos aqui para agregar, disseminar informação e dar visibilidade a essas causas de doenças raras e doenças ocultas, né, no caso. Muito obrigada. Que bom que você está aqui comigo dividindo. E agora eu vou passar a bola para Rodrigo. Rodrigo, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo agora pelo podcast Conexões, falasse um pouquinho da tua trajetória e principalmente, Rodrigo, quando foi que você recebeu o diagnóstico? Como foi isso? E de que modo que impactou na sua vida? Hoje você é um ativista, hoje você trabalha com a conscientização, mas até chegar à jornada, até chegar ao ponto que você se encontra hoje, claro, você passou em sua trajetória por um autoconhecimento, inclusive da força que você tem. Então, eu queria que você conversasse com a gente sobre isso. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Adriana. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade rara de falar sobre uma doença rara. Nem sempre as pessoas estão preparadas para entender o que é doença rara. Então, eu vou dar uns números aqui somente para ilustrar esse início de conversa. Depois eu me apresento. Doença rara é estipulada pela Organização Mundial da Saúde 65 diagnósticos a cada 100 mil habitantes. A ataxia é uma doença ultra rara. A cada 100 mil pessoas, são menos de 2 diagnósticos. Aí dá para você entender o contexto da gravidade dos sintomas. Mas agora eu vou me apresentar e já já eu volto a falar sobre o diagnóstico. Meu nome é Rodrigo Mancil, eu sou psicólogo, sou jornalista, trabalhei 12 anos na Rede Globo, moro em Goiânia atualmente, estou aposentado por incapacidade para o trabalho e tenho no Instagram uma ferramenta importante de dar visibilidade à causa das ataxias, dessa doença rara que não tem suporte, que não tem preparação do governo para readaptação, para reabilitação, para diagnóstico. Falta muita coisa. Então, a ataxia, para você pensar assim, né, Alessandra, a gente estava falando agora há pouco, que no caso da epilepsia, as pessoas não entendem o que está acontecendo, não estão preparadas para agir no caso de uma pessoa que cai com epilepsia. Mas no caso das ataxias também é assim. Isso é muito semelhante, porque quem tem ataxia anda cambaleando, então é normal as pessoas julgarem e pensarem o seguinte: poxa, esse cara tá bebendo hora dessa, desde cedo. Não, ele foi ali buscar o pão para tomar café na padaria e ele tem dificuldade de locomoção. Ainda é um estigma para as pessoas diagnosticadas com ataxia terem o respeito da comunidade, porque é uma doença rara. Às vezes você vai no consultório médico, neurologista, por exemplo, e ele não sabe exatamente o que é ataxia. Os exames, ele tem dúvidas, por quê? Não é um diagnóstico frequente na vida da rotina do consultório. Não é um tipo de paciente que ele vê toda semana, todo mês. É uma doença muito rara, como nós falamos agora há pouco. E assim, para ataxia, nós não temos medicação. Surgiu uma nova medicação agora para um tipo de ataxia que se chama ataxia de Friedreich. É do laboratório Biogen e ela age nos sintomas. Serve para retardar a progressão dos sintomas.
Ataxia espinocerebelar tipo 3, que é a minha, ela é a mais comum no Brasil e no mundo. Olha que discrepância. São mais pacientes que têm esse diagnóstico e a pesquisa trouxe um medicamento que já está à venda, ainda não foi incorporado ao SUS, está no processo tem que passar pela Conitec ainda. O segundo maior tipo de ataxias de pacientes do mundo é a ataxia de Friedreich. Então, eu penso assim, que esse é um momento de divisor de águas para as ataxias. O meu pai tinha ataxia espinocerebellar tipo 3, a minha ataxia. E eu comecei a pensar, então, com 37 anos, trabalhando na televisão ainda, que eu estava cansado, fadiga, uma voz que deixava a desejar, uma voz mais pastosa, mais arrastada. Aí eu entrava para gravar o off, que é a voz que aparece na reportagem do jornalista, e aí o pessoal sempre dizia assim: dá mais ritmo, dá mais ritmo, dá mais ritmo, tá devagar. Eu estava dando o meu tudo. Na minha cabeça eu estava falando rápido demais. Na hora eu não percebi. Naquele momento eu não percebi. Tem coisas que a gente só percebe quando passa o tempo. E o tempo ensina a gente como são os sintomas. Aí muita fadiga, porque o jornalista não pode perder tempo, né, Alessandra? O cara vai dar a coletiva de imprensa, você tem que estar lá, na hora, no jeito, preparado. Segurar um microfone para mim é muito difícil, por tanto tempo. Então foi assim que eu fui percebendo. Bom, Eu também sou jornalista, é, hoje sou jornalista independente, justamente tenho o meu site por conta disso. Então, essa situação que você passa, enfim, quem está de fora não entende, não sabe como é, mas realmente aqui eu deixo a minha sensibilidade à sua situação, porque em alguns momentos eu tinha a crise, eu percebia que eu ia ter a crise convulsiva, imagina, durante uma entrevista. Então, eu compreendo como você está colocando. Bem oportuno você fazer essa menção, porque, imagina, a gente está no nosso trabalho, fazendo a entrevista, buscando a fonte. O trabalho do jornalismo, ele tem a parte de produção, pré-produção, busca da fonte, e tudo aquilo também demanda um pouco da nossa parte emocional. Então, imagina numa coletiva, não sei com quem foi, um líder, um governador, o que seja, demanda emocionalmente da gente, isso toma muito. Ó, agora eu prometo que eu vou deixar você concluir, mas só queria fazer essa observação, que realmente aqui você tem uma colega. bom, eu vou te devolver a pergunta. Você já passou por isso? Eu acho que o suspiro já te respondeu, né? Eu percebia quando vinha pela questão emocional, tem que levar o produto final, que é a matéria, a entrevista, então a demanda é muito forte e não é confortável, principalmente que naquela época, hoje nós temos o cordão girassol, que é o que sinaliza que somos pessoas com deficiência oculta. Eu sou a maior defensora do uso dele. Naquela época não tinha. E aí você falou um ponto muito oportuno. Tá bêbado, tá drogado, entendeu? Então o outro que não tem a neurodivergência, não tem a comorbidade, passa de tudo rastreado no preconceito, banhado na antipatia, na falta de sensibilidade humana, vai pensar tudo horrível, menos que você tenha uma condição, uma doença que te limita no seu dia a dia. Então, é horrível mesmo. É muito desafiador você conviver com uma condição. No entanto, de se ressaltar, nós temos capacidade para seguir atuando no mercado, desde que encontremos um ambiente que nos permita seguir, né? Era mais ou menos isso, eu espero que tenha
conseguido passar isso para você. O ambiente, no meu caso, por exemplo, é a questão das luzes. Luzes me desencadeiam crises epiléticas. Época pior para mim do ano é o final do ano, quando tem os pisca-piscas das árvores de Natal. Som muito forte, aquele batuque vem na minha cabeça, se eu estou falando a partir do olhar da minha comorbidade. Então, por exemplo, antigamente eu conseguia ir, hoje com o avançar da idade, vamos dizer assim. Uma coisa era a Alessandra teve o diagnóstico com 8 anos, outra coisa é a Alessandra com 51 anos. E esse tempo de 8 aos 51 é tomando medicamento ininterruptamente. Nisso, outros órgãos seus são afetados. Que também é um ponto que eu queria que você conversasse sobre isso, porque quem está de fora abre a boca e diz, um remédio segura. Segura é uma ova. Vai falar da tua dor, esse não é o teu lugar de fala, desça daí. Eu não te passei procuração para você falar que um remedinho segura, cala essa boca. Tá ganhando o quê? Só dizendo assim. Porque um remedinho, por mais de 40 anos, te ferra coração, intestino, fígado, útero, sendo mulher, endometriose, ovário policístico, estômago e outras coisas mais. Então, uma coisa que eu fico para morrer quando eu escuto idiotas que não têm a doença, sabe, seja ela qual for, se achando para falar de algo que eles não têm. Então, isso é muito... É algo que a gente tem que se unir e combater mesmo, porque você já quebrou o seu joelho durante uma crise convulsiva? Você já se urinou porque não conseguiu segurar durante uma crise convulsiva? Você já perdeu um dente durante uma crise convulsiva? Você já perdeu um emprego? Teve uma crise convulsiva ou uma ausência e no dia seguinte o que te segurou foi o que você achando que já envergonhado, porque a gente fica com vergonha quando passa isso, e aí recebe, vai lá no RH e tchau. Se você não passou por isso, meu amigo, minha amiga, você que está aí dizendo que epilepsia, um remedinho basta, cale sua boca, você não sabe o que é isso e eu convivo com isso desde os 8 anos. Então fica na tua, guarda sua insensibilidade, seu oportunismo barato para você. Então, desculpa, Rodrigo, por ter você me deu um espaço, eu falei demais. Então, eu acredito que seja um pouco do que você vive aí, porque tem muito pilantra que, na hora H, até para querer tirar nossos direitos, né? Abre a boca e diz um remedinho, isso. Não, não é assim. A vida de uma pessoa que tem uma deficiência oculta, e ainda mais no caso que você descreve, uma síndrome rara, é muito delicado, porque começa com o neurologista, vai para o psiquiatra, psicólogo, vê nutricionista, porque com o tempo determinados alimentos você não pode comer mais, tem que fazer suplementação alimentar, fisioterapia, atividade física para não afetar os nervos. Eu não sabia, minha epilepsia causou fibromialgia em mim. E aí daquele que vem a dizer que alho não casa com bugalho. Porque hoje o que eu mais conheço na minha porta é pessoas que têm epilepsia, que começaram na infância e que está todo mundo dizendo, eu também tenho fibromialgia. Então, dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, no dia que você tiver, passar esse tempo todo, aí você vem a dizer que não tem. Mas eu hoje me deparo com muitas coincidências acima. E aí entra outras situações, que é o estudo do exoma, né, que agora é gratuito no SUS, está sendo implementado, e quem sabe o que a gente descobre o que tem por aí. Mas deixo a bola com você para você falar da sua vida, que, claro, já sinta-se acolhido, porque não é fácil a gente dar a volta na chave, né? Primeiro vem a negação, na época eu era criança, eu não tinha noção disso, mas quando a gente cresce, a gente toma raiva do mundo. É natural ter o sentimento de raiva e de ódio, porque o outro é quem nos tira, né, do nosso ambiente. Nós sofremos preconceito pela ignorância do outro. Nós perdemos emprego, né, várias coisas. E, inclusive, o direito de ter um tratamento adequado por muitos que alegam que um comprimidinho segura. Então, também tem esse outro lado, a falta de empatia e o oportunismo barato.
Então, agora eu calo minha boca, porque se eu falar vai a noite toda. Por favor, Rodrigo, com você. Desculpa aí quem está acompanhando em casa, viu? Mas quem Mas eu tem já falei, epilepsia. e a Adriana que não falou nada. Ah, eu costumo falar, porque assim, eu sou mãe, é, o André vai fazer 15 anos, eu recebi um diagnóstico tardio de Coffin Siris, ARID2, e ainda continuo em processo de investigação das comorbidades, do que venha associado. Uma delas é o quadro de ataxia, tá? Nossa, isso me surpreendeu agora. Conta mais, estou interessado. É, O seu é. diagnóstico qual é? Não foi fechado ainda. Não, na verdade, o quadro foi fechado porque é o Coffin Siris. Só que dentro do Coffin Siris, dentro da mutação do gene 6, ele pode vir a desencadear diversas outras comorbidades. E ali está elencado o tanto de comorbidades que pode vir associadas. E o André já apresenta várias, né? E uma delas, eu estou numa luta agora para poder fazer o exame da confirmação do quadro de ataxia do André, né? E é muita humilhação. Eu costumo falar, eu passo ato de humilhação diariamente, tá? Sou taxada de louca. Meu casamento acabou de tanto que eu fui chamada de louca, porque até então eu só tinha o diagnóstico de autismo e eu sabia que tinha algo mais. Foram 8 anos de internação. Não é possível que um autista fique 8 anos de internação. E eu sempre questionando, tem algo mais. Aí eu sou a mãe chata, a mãe louca, a mãe que está caçando pelo em ovo, a mãe que quer colocar doença na criança, até que vem o divórcio, vem as perdas, a minha jornada de trabalho fica impactada, né, fica reduzida, e quando vem o diagnóstico tardio, você sofre o segundo luto. Eu falo que a gente sofre o segundo luto. Por quê? Porque, queira ou não, existe um sonho ali, né? Não só o sonho da mãe. A gente sabe que é um sonho da criança. Meu filho nunca vai poder pedalar uma bicicleta, e é o sonho dele, né? Porque ele tem problema de hipermobilidade. Você gravou aquele vídeo que parece que tá bêbado, e aquilo me deixou bem impactada, porque é mais ou menos o que acontece de vez em quando com o André, tá? E, embora ele esteja no setor de reumatologia, já tenha diagnosticado a síndrome de Ehlers-Danlos, né? Agora está na questão realmente do quadro da investigação da epilepsia por conta de um diagnóstico de esclerose focal e entenderam por bem já investigar a ataxia. Por quê? Porque o André pode vir no futuro a migrar para a ataxia. Nós estamos falando de um gene que sofre mutação genética. E é muito complexo isso, porque onde Muito. você senta, médico não entende, familiar muito menos, ninguém entende, ninguém entende. E você recebe todo o estigma possível. Então eu falo que é ato de humilhação. Todo santo dia eu sofro ato de humilhação. Então, eu estou nesse processo, eu estou esgotando todas as vias administrativas para que eu possa realmente judicializar e até para mostrar o quanto o poder público da minha região não funciona. Por quê? Porque não adianta eu fazer congresso, não adianta eu fazer seminário, trazer especialista, fala, 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 e ninguém implanta nada. Ah, foi aprovado dentro do plano plurianual. Beleza. Quando vai começar? Se até hoje ele não tem um atendimento de fisioterapia. Ele não tem atendimento de fisioterapia. Ele precisa de palmilha, ele precisa de colete, ele precisa de uma série de circunstâncias. E agora que ele entrou na adolescência, ele entrou na degeneratividade. E aí eu tô correndo contra o tempo pra caramba.
E é onde eu estou lutando para que eles me transfiram para São Paulo. E eles não querem. Por quê? Porque eles querem manter o paciente na rede, porque recebe dinheiro. Só que eles não oferecem o serviço. Mas eu estou exatamente esgotando todos os passos, porque eu trouxe o congresso e mostrei exatamente quais são os passos, a jornada do paciente, quais são é, a- as saídas, né, os tratamentos. Não foi um, não foi duas vezes que eu estou falando sobre isso, e ninguém se mexeu até agora, né? Então, eu vou provar por A mais B que a minha região, a segunda maior no PIB, no rendimento, não tem nada na área de saúde. E aí, o Ministério Público vai tomar as providências devidas e vai me dar todos os direitos, porque assim, eu estou cansada, a minha saúde vai junto. Quem cuida do cuidador, né, Adriana? Exato, eu virei mãe solo, É. porque não tem quem aguente. Não tem quem O que aguente. eu vejo nas minhas internações, pelos corredores dos hospitais, dos centros de reabilitação, é isso. Os homens Exato. partem e a mulher, a esposa ou a mãe é a que cuida do pai, é a que cuida do filho. E essa é uma impressão muito impactante para mim, porque são altos e baixos. Sim, Eu entro no centro de reabilitação onde eu faço as terapias aqui em Goiânia e vejo criança com hidrocefalia, gente que perdeu uma perna, foi amputada, gente que não fala, tá com sim, aquele soro de alimentação e sim. tá internado, tá gritando, tá tentando falar alto para ser ouvido. E é muito duro encarar esse ambiente. Eu penso assim, gente, onde eu tô? Que lugar é esse? Mas aí depois cai a ficha. Pera aí, Rodrigo, você faz parte disso. Você é Então, assim. eu costumo dizer o seguinte, né? Eu tinha uma vida boa, confortável, eu vim de um berço bom, que me proporcionou uma boa vida, tive um sucesso na carreira, não vou negar. E hoje o André me mostrou o pior que existe. O André conseguiu mostrar para mim o pior que existe dentro de um ser humano, dentro do setor de educação, dentro do setor de saúde, ele conseguiu me mostrar o pior. Então, eu costumo falar, eu faço o que eu posso, mas eu não consigo salvar o mundo. Mas é uma loucura e eu me levanto justamente com esse propósito para que outras mães se sintam acolhidas e entendam que não estão sozinhas, porque o índice de suicídio entre as mães cada vez aumenta. Eu estou falando porque eu sou uma que passou pela minha cabeça assim, e aí eu falei, eu vou arrastar o André junto, não vou ter vergonha de falar isso. E eu falei, não, calma, ali foi Deus, entendeu? Que intercedeu e eu tenho que colocar Deus acima de tudo, porque foram 8 anos de internação. Meu filho nasceu desenganado, foram 10 anos para achar o diagnóstico. E hoje eu falo, eu vou. É o que me impulsiona hoje, o que me faz viver hoje é olhar para frente e não ter que olhar para trás. E olhar para frente é levar todas as neurodivergências a darem voz. Todas, todas. O meu filho é autista, só que ele é sindrômico. Ninguém fala do autista sindrômico, né? Que é o genético. Então, é esse mundo que eu estou cada vez trazendo mais informações, disseminando e fazendo com que as mães se levantem, se unam e que é possível, sim, se encontrar no meio dessa bagunça toda, porque a vida da gente vira uma bagunça, você se sente impotente, você se sente fracassada, você se sente humilhada, você sente tudo. A maluca, a culpada, tudo, 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 tudo. E eu falo, qual é a minha missão? Hoje é realmente falar, olha, o André precisa disso, 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 porque ele tem isso, 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 isso.
Então, daqui para frente, o que que eu vou buscar? Eu vou buscar o quê? A estagnação. Quem sabe no futuro uma remissão. É isso que eu estou Esse é o tentando. dilema de quem tem ataxia. Quem tem ataxia tem pressa de viver, porque a doença é progressiva, neurodegenerativa, acomete o cerebelo, essa parte da nuca aqui. O cerebelo representa 10% do encéfalo. É Uhum, pouco, mas nele estão contidas os neurônios na sua maior parte. Então, ele tem uma função motora e de equilíbrio. Movimentos complexos, como de pinça, por exemplo, você vai perdendo. E aí não tem conversa. Com a doença não tem conversa. Ela vai te derrubar mesmo, simbolicamente até a realidade, né? No caso da uhum, epilepsia e da ataxia também. Quedas, tropeços são muito frequentes. sim. E a síndrome de Ehlers-Danlos também. Pois é, e assim é preciso falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Somos 13 milhões de pessoas no Brasil convivendo com algum tipo de doença rara, segundo o Ministério da Saúde. Então nós não somos tão visíveis, mas nós juntos não somos tão poucos, né? Eu só vou colocar uma situação antes de você contar a sua, porque você falou que a sua é hereditária, né? Sim. Eu peguei um caso porque o André me levou para a área do direito da saúde, né? O direito médico. É, a menina jovem, uma menina que tinha uma certa dificuldade no aprendizado, mas até aí tudo bem, né? Com reforço, enfim, ia muito bem. Tinha um namoradinho, né? E ela, na pandemia, veio os primeiros sintomas da ataxia. Hoje a menina está na mesma condição que a sua, né? A, a mãe é uma psicóloga e o pai tem, mas o pai não chegou como que eu posso te dizer? A desenvolver, entendeu? Ele Ele é tem portador, mas não manifestou isso. sintomas. Então, pulou uma geração e Sei. apareceu na dela. E quando o pai descobriu que ele tinha, ele simplesmente negou a filha. Ele deixou de visitar a filha. Por quê? Porque ele estava se olhando. E aí é um outro viés da deficiência. Porque eu acho que a deficiência incomoda muito. Você que tem formação em psicologia, eu também tenho. E aí eu vou trazer uma reflexão. Eu acho que a deficiência incomoda muito, porque você ver no outro aquilo que você não tem trabalhado dentro de si, que é o seu preconceito, suas imperfeições, e etc, etc. Então, eu acho que é muito a questão do espelhamento, né? Eu vejo isso. E, óbvio, aí isso é uma coisa que eu vou falar dentro do contexto familiar. Não estou falando no contexto lá fora. Estou falando dentro do contexto familiar. E ele deixou de visitar a menina. Ele simplesmente não pega a menina, entendeu? Triste realidade. Triste. Agora eu quero que você me conte como foi. Você começou falando da questão da sua fala. Eu acho importante você falar essas etapas para as pessoas poderem identificar. Então, nessa jornada desafiadora do paciente, são vários lutos. E são lutos progressivos. Não é aquele luto que você teve um acidente, ficou dessa forma, não. É bengala, andador, cadeira de rodas e cama. E não tem conversa. Você faz terapias para desacelerar a progressão dos sintomas. É o que você pode fazer. A minha geração não tem remédio, mas as próximas eu acredito que terão. Vou contar para vocês agora como foi o meu diagnóstico. Uhum,
Eu moro em Goiânia, tenho 44 anos hoje, comecei com os meus sintomas ali pelos 37. Fui percebendo que eu perdi o chão, fadigava muito, escrita muito desalinhada, que é incoordenação, né? Ataxia significa incoordenação. É, por exemplo, o caminhar, ele é muito complexo. Ele exige a passada, o braço, e com a ataxia você perde tudo isso. É como se você estivesse dançando fora do ritmo da música o tempo inteiro. Então eu saí de Goiânia, fui para Brasília, para o Hospital Sara Kubitschek, um dos poucos que realizam esse exame genético de graça. Fui até lá sozinho e tive a notícia muito objetiva. A neurologista falou assim: Rodrigo, você tem a doença do seu pai, ataxia espinocerebelar tipo 3. Foi um choque, porque é a vida da gente antes e depois do diagnóstico. E aí, será que a gente faz esse diagnóstico? Será que vale a pena? É uma questão até ética e de domínio público, né? Por exemplo, meus primos não fazem, não vão fazer, não querem saber de fazer teste genético, porque eles têm a razão deles, tá? E a justificativa do lado deles é o seguinte: para que eu vou saber agora? Não tem cura, não tem remédio. Eu vou antecipar um sofrimento que eu posso descobrir lá na frente que eu tenho, vou perder minha vida agora, curtir meus filhos, curtir minha casa, meu trabalho, minha vida. Aí isso choca um pouco, porque eu sou completamente o contrário. Eu fiz muito cedo, aposentei muito cedo, conquistei meus direitos muito cedo. Agora eu tenho, sou aposentado, tenho os 25% de ajuda cuidador sobre o salário da aposentadoria e ingressei com ação na justiça também, Adriana, para pedir a isenção do imposto de renda, mas ainda não consegui. Isso é muito importante, porque quando você descobre uma doença grave, altamente incapacitante, você precisa se preparar, preparar a sua vida. Você não vai conseguir cozinhar, a roupa você não vai vestir sozinho, tomar banho é um perigo, sabe? Uhum, Pessoas para te acompanharem ao médico, para te ajudarem com a organização de remédios. Então, são etapas desse luto progressivo, sabe? Eu, assim, acho ótimo que eu tomo banho sozinho. São pequenas conquistas diárias, mas que dão voz à nossa independência, à nossa liberdade, à nossa autonomia. Por exemplo, eu olho no guarda-roupa, eu sou capaz de escolher a camiseta vermelha, mas eu não sou capaz de pegar a camiseta vermelha, me vestir sozinho. Então, tênis, sapato eu não uso mais, calça jeans eu não uso mais porque aperta, porque é inadequado. E aí? E a vida social, Rodrigo, como é que tá? E seus amigos da TV me perguntam sempre isso. Eles estão lá, tendo a vida deles, trabalhando por eles, que é corrido, que é cansativo, e de vez em quando me visitam. E é isso, cada um faz o que dá conta de fazer. Agora, a invisibilidade social existe. Existe a invisibilidade social e existe também você sair do contexto social. As pessoas, quando eu percebo que elas olham para mim, elas veem a deficiência, mas já mudam de lado, já distraem a visão, porque não é bom. É algo impactante. uhum. Eu nunca passei por essa situação constrangedora de preconceito. Não que eu tenha percebido. Mas aqui no meu prédio tem situações assim. É falta de Deus, é maldição, é frescura. Porque a primeira visão que as pessoas têm, que elas me perguntam, é assim: foi um acidente? Como é que você está na fisioterapia? Você está melhorando? Gente, eu não vou melhorar. E não é falta de Deus. E as pessoas perguntam: você tem que ir lá numa igreja, por que que você não vai lá? O pastor vai te curar. Já escutei muito. E já, né? E aí o que que Já. você responde? Eu falo assim, eu já fui em todos os lugares possíveis. E fui mesmo. E fui mesmo. Porque ele nasceu desenganado.
Eu fui buscar tudo que você imagina. Ninguém sabia o que o menino tinha e não é falta de Deus. É Então, engraçado, né? Que todo mundo, quando tem um diagnóstico, de uma certa forma, independente da região que vai buscar, acaba procurando Deus como um conforto para seguir adiante. Então, você falou da questão do preconceito, é latente no meio familiar. Muitas das vezes a negativa, você não quer trabalhar, é preguiçoso. Não, se eu me levantar da cama agora, eu vou cair, porque eu funciono, né? Eu já falei em outros podcasts, é a primeira vez participando no meu processo de divórcio, o advogado da outra parte teve a infeliz ideia de comparar a convulsão a ataque demoníaco. Então tá no processo de divórcio que eu era demoníaca porque convulsionava. Aí vem aquela tal história. Teve toda a oportunidade na vida, o estudo, né? A gente está falando de uma pessoa que se tornou advogado, então ele tem ensino superior e coloca isso num processo de divórcio, de tamanha ignorância, a gente, na Idade Média, quando isso acontecia, a gente ia para a fogueira, porque dizia que durante as crises éramos bruxos, né? Agora a gente está em 2026. Que será que andou mudando ou não mudou? Por que ainda essa insistência? Então, nesse ponto, quando eu observo, e a Adriana não é exceção, você também não, Rodrigo, a gente procura Deus sim, procura Deus, parece que a gente é pego de surpresa, toma uma porrada daquelas, sabe? Aí, peraí, onde eu tô, o que que foi? Porque é muito bruto, né? Você se deparar na parte familiar mesmo, eu sempre me deparo com problemas entre irmãos. Aqui eu faço parte de uma associação, tenho um grupo, né, coletivos, e é sempre o mesmo. Meu irmão acha que eu sou um vagabundo, que eu não trabalho porque não quero. Sim, levante a mão para o céu que você não tem crise epilética, que você não padece dessa situação, porque é padecer mesmo, sabe? No momento que você está bem, no outro você não está, você não controla o seu corpo. A pior coisa é você não ter o controle do teu próprio corpo, você ainda ficar à mercê se o outro vai, se você tiver uma crise, se o outro vai te socorrer bem, se vai te socorrer uhum, adequadamente, né? Tem esses mitos de puxar a língua e aí arrebenta os dentes da pessoa em processo convulsivo. Então, parar, pelo amor de Deus, sabe? Não dá. Então, é muito desafiador, sabe, Rodrigo, essa questão. Então, eu entendo a necessidade da religião em si, para nós, eu vou falar particularmente no meu caso, como também uma forma de conseguir seguir em frente, um amparo, sabe? Porque é muito cruel. E aqueles que deveriam mais estar te segurando, te ajudando, te abraçando, são os que primeiro vêm com a porrada. Então, se a porrada está dentro do lar, espere tudo da rua, entendeu? Você não vai. E o que eu observo é justamente o contrário: é o desconhecido que tem maior grau de empatia do que o eixo familiar. sim, E aqui a gente sim. está falando de adultos, tá? Pessoas com epilepsia, convivência com irmãos. Eu, até hoje, raros são os que chegam para mim e falam: não, tem um acolhimento legal, meu irmão, ele tem esse entendimento. É muito raro. Então, não sei também se é um pouco de individualismo social, perdeu-se essa forma de acolhimento, não sei o que é. Eu sei que a situação inicia, o desafio começa na família e aí se estende em toda a sociedade. Um ponto que eu Sim. passei também, além desse que eu te citei, da parte jurídica, porque isso para mim é tão, sabe, eu não consigo imaginar, eu me senti na Idade Média, cara, demoníaca porque convulsiona, que é isso? Aí uma outra situação que a gente se depara, por exemplo, uma vez eu conversei com uma pessoa que me conhecia há mais de 20 anos, eu não sabia que você tinha epilepsia, meu Deus, eu sinto muito. Eu falei, pois eu não sinto.
E a gente fica assim, sabe? Deu aquele negócio, né? Eu sinto muito. Não precisa ter todo esse exagero emocional. Isso porque eu estava passando na rua com cordão de girassol, eu não sabia. Eu pensei que fosse. Falei, não, tá tranquilo, não precisa reagir desse jeito, não. E ali você também percebe, pela forma como reagiu, o preconceito, né? Estava na cara que ela ficou desconfortável demais, a pessoa. Ainda bem que eu não voltei a vê-la. Vizinha, de longa data, mas a forma como ela reagiu, eu me senti mal. Eu fiquei assim, respirando para não dar aquela resposta atravessada, porque todo filho de Deus tem o seu dia que não aguenta, né? Eu falei assim, Uhum. gente, não é possível. No dia que eu falo que eu tenho, que é uma coisa que eu tenho desde a infância, a reação foi desse jeito. Ah, para, pelo amor de Deus, entendeu? Então, o preconceito é muito forte. Eu acho que a única ferramenta que a gente tem para lidar com isso é buscar a força interior que, de um jeito ou de outro, é através de Deus que a gente consegue. E E aqui não estou ajudando outras fazendo pessoas, né? exato o processo de conscientização, de escutativa. Nesse momento a gente está aqui com o Rodrigo, que por ser jornalista também está entrevistando a gente, né? É, Já peguei, tá, Rodrigo? Então, tá isso é muito. entrevistando. Está entrevistando, virou aqui uma roda de conversa. Aí, terapia em conjunto. Então, assim, é muito ímpar, sabe? A gente acaba que precisa realmente, porque é um novo processo, cada dia é uma etapa diferente. Então, a gente precisa sim estar mais com a espiritualidade, abraçar mais a espiritualidade para conseguir seguir em frente, para conseguir se levantar da cama no dia seguinte. Mas, Rodrigo, volta. Quando foi você já estava adulto, quando teve o teu diagnóstico, e você saiu do trabalho, né? Você comentou que hoje você está aposentado. Cara, como foi você conseguir a aposentadoria? Porque a gente só escuta o escalabro do INSS. Principalmente as pessoas não terem a empatia, quem está lá com o canetaço na mão, de entender que uma neuropatia, uma doença nessa circunstância, ela foca muito no emocional da pessoa, no estado emotivo da pessoa. E a gente, às vezes, não encontra a sensibilidade de quem está do outro lado, né? Que com canetão, não, tchau, foi. Como é que foi seu processo para se aposentar? Conversa com a gente, explica isso. Foi um sacrifício desumano, desleal, desnecessário, porque o INSS ele existe para negar benefício. Eles negam benefícios, depois eles dão retroativo, aquilo que eles não pagaram, eles pagam para você. Eu tive que ingressar com ação na justiça para me aposentar. Foram vários anos de espera, uns 4 anos de espera, onde quando eu recebia auxílio-doença, cortava, recebia, cortava, recebia, cortava. Eu tive que provar, não só com o exame diagnóstico genético, que eu tinha ataxia, mas o importante que as pessoas nem sempre sabem é que tem que comprovar por meio de laudos, de relatórios médicos, que você não é capaz de ser independente. Então, não é só ter ataxia, mas quer dizer que você é incapaz de realizar uma atividade laboral, não pode trabalhar, não tem condições de trabalhar. Então, quando o INSS entende isso, o perito vê essa documentação que atesta que você não consegue trabalhar, aí é uma outra conversa. Só que isso é moroso, né, eles não têm interesse, entendeu? E eu te falar uma coisa, é humilhante. Eu passei situação financeira difícil. E detalhe, Adriana e Alessandra, quando eu fiz o diagnóstico, eu vim para Goiânia, meu pai morava comigo nessa época. E se você tem um diagnóstico e seu pai tem a mesma doença, você conta, você divide isso com ele? Eu falei assim, não, vou contar não. A barra já é difícil demais para ele, não vou dividir isso agora. Passou um tempo, meu pai contou para os meus primos que achava que eu tinha ataxia, por causa que eu tinha um jeito diferente de caminhar, de conversar. Isso fica aparente para quem tem ataxia, é como se vê no espelho, né? Só que para mim foi muito difícil porque eu vi meus possíveis sintomas projetados
no meu pai. Eu pensava, meu Deus, será que eu vou ficar assim um dia? Sim. E ele morreu aos 73 anos. A ataxia não mata, ela debilita a pessoa. Ele morreu de infecção generalizada. Pegou infecção de urina, a bactéria resistente aos antibióticos, morreu. Tem gente que morre, muita gente que morre por broncoaspiração, é pedaço de comida que vai para o pulmão, né? Enfim, Sim. tem vários tipos de. A pessoa fica incapacitada, fica debilitada, fica fraca. Então, é uma energia que eu vou dizer para vocês, energia densa. É como se a gente pensasse assim: meus antepassados, meus ancestrais viveram isso numa condição mais difícil que a minha. Porque eles não Uhum. sabiam o que era diagnóstico, pertenciam a uma família que muitas vezes escondiam o doente, escondiam o PCD, a pessoa com deficiência, para a sociedade não ver que tinha alguém quebrado, que tinha alguém diferente, que tinha alguém incapaz ali. As famílias tinham que ser perfeitas. Então, daí corta para 2026, a gente já tem um salto, mas precisa de mais, precisa de mais. Eu tenho uma coisa comigo que é a seguinte: eu não tive filhos. Então a doença para quê? Pensando por esse viés religioso, fico pensando assim, poxa, todos os meus ancestrais, a minha anterioridade, que passou por situações piores que eu passei, porque não tinham nada, nenhuma medicação para melhorar o bem-estar, nenhum um remédio psiquiátrico para melhorar essa depressão, melhorar pelo menos o emocional, sofreram muito e essa maldição que as pessoas dizem, que eu acredito que isso é Uhum. um defeito genético, gente. Tem maldição nenhuma aqui que é isso. Deus não amaldiçoa assim, não. Eu acredito. Eu acho que esses antepassados eles estão felizes de ver que acaba aqui. E eu me sinto Uhum. grato por ser essa pessoa. E vocês estavam falando nisso sobre militância, né? Sobre ativismo. Militância ligada a partido, a algum órgão, ativismo. Tem uma frase que eu ouvi que mudou completamente a maneira que eu encaro a ataxia hoje, se eu lembro certinho aqui. Quando você enxuga as lágrimas do outro, você não tem tempo para chorar. Quando você se preocupa em enxugar as lágrimas do outro, você não tem tempo para chorar. E é isso que eu faço com o trabalho voluntário na ABAI, que é a Associação Brasileira de Ataxias. Eu sou voluntário. E aí tem uma rede de gente que está tendo Abai. diagnóstico agora, que vai fazer o Abai? diagnóstico, ABAI. ABAI. Nossa. É. É só ataxia. Ataxia Uhum. hereditária, adquirida, todo tipo. Então, quando eu não tenho tempo para chorar porque eu tenho que cuidar do outro, isso muda a perspectiva. Você fala assim, amigo, eu já passei por isso. E tem vida depois do diagnóstico, viu? Segura aqui, vou caminhar com você um tanto, e depois você vai sozinho e acolhe o outro que vier atrás de você, e o outro, e o outro, e o outro. É como você vê uma pessoa se afogando no rio, um turbilhão de emoções, medos, insegurança, às vezes passa pelo diagnóstico sozinho, sem orientação, às vezes não encontra o diagnóstico. Você vê a pessoa se afogando no rio, sua atitude natural é salvar essa pessoa. Mas aí você vê, de repente, que não adianta só salvar a pessoa que está se afogando, senão você vai entrar nesse looping infinito de ajudar as pessoas que estão se afogando. Você espera, fala assim, não, peraí, esse rio precisa de uma ponte, que as pessoas vão passar por aqui, vão passar pela ponte, e está faltando é o governo fazer isso, a ponte. Exato. Aí você faz o seu ativismo por políticas públicas que vão ajudar outras pessoas efetivamente, com custo do governo, com planejamento, vendo quais são as necessidades, quem vai passar por essa ponte, quantas pessoas, de que jeito. Aí eu corta para esse momento agora, que é centro de diagnóstico e de reabilitação. São poucos no país. Nossa.
Muito. Então, eu salvo quem eu consigo nesse rio, mas eu estou muito preocupado também com a ponte, com as políticas públicas que vão atender e vão sair. Porque quando eu pego avião para fazer tratamento de neuromodulação em São Paulo, eu peço um serviço de assistência. Assistência, a companhia entende que você precisa de cadeira de rodas e precisa destacar alguém ou algum funcionário para ficar com você. Você é o primeiro a entrar dentro do avião, o último a sair. Tudo que você precisa de locomoção, eles dão para você. Foi preciso muita chateação, muita gente lutando por isso, muita gente sofrendo, muita gente humilhada, muita gente maltratada, até que isso se tornasse lei. Então, acho que a questão nossa também é pessoal, é dramático, é o luto progressivo, mas também é construir pontes para quem está vindo ainda. Eu compartilho da tua visão, inclusive, determinados momentos eu procuro pensar assim, ser humano está em constante mutação, né? Daqui a não sei quantos milhões de anos, se ainda existir o planeta Terra e o ser humano, vai ser uma outra configuração. Então, o que me mantém muito de pé é imaginar que talvez sejamos porta-vozes, assim, estejamos sendo testados para um novo ser humano, né? Um novo ser humano mais humanizado, mais acolhedor, e caiu que, de certo modo, o cérebro, que é o que comanda tudo, então a gente está aqui sendo aquela base de teste para. É uma coisa que acalma o meu coração, imaginar dessa forma, porque fazendo essa visão, particularmente, cada um cria sua ferramenta, né, para encarar. No meu caso, eu procuro pensar que é uma forma também de estar mais próxima de Deus, de estar Uhum. modificando, e isso me tira um pouco da raiva, sabe? Porque não é fácil. Eu sou mãe e a situação não terminou comigo. Então, há coisas que a gente está preparado quando é com a gente, mas não está quando é com um filho. E Uhum. dores que a gente passa que é melhor, enfim, não existe comparação. Então, quando você fala da questão de ter aberto mão da paternidade, de gerar um filho biológico, eu também me deparo com outras pessoas que falam a mesma coisa. E meus pais não tinham, eu tive, né? Meus avós, de 4 um nasceu com. Meus bisavós, de 5 um nasceu com. Meus pais, de 3, 2 nasceram com, sendo que uma foi a infantil e quando cresceu não teve mais, desapareceu, né? Não teve mais os sintomas. Então eu procuro pensar, trazer muito isso para a minha realidade, que quando envolve filho. Então você cumpriu o seu papel de filho, você de certo modo poupou seu pai, você honrou seu pai, entendeu? Bom, bom. E o que eu vou falar aqui é um pouco complicado, assim, temos de honrar pai e mãe, mas tem quando criança de sermos honrados por pai e mãe, sermos acolhidos, abraçados. Porque hoje a gente está vendo uma série de crueldade que está saindo aí, então não vem com essa. É obrigação quando na infância somos acolhidos. Então, para fechar esse ciclo, você cumpriu o seu papel. E agora você está justamente conscientizando. É importante estar aqui dando cara a tapa. Quando a gente dá a cara a tapa, você que está assistindo aí, não é fácil, é abrir mão de sua capa social,
Eu tenho essa comorbidade, isso vem o preconceito, vem o medo travestido também é preconceito. Poxa, tem o que Julgamento. ela tem? A Julgamento exposição, muito a pouco. exposição do que há quebrado em você, a exposição do seu defeito. Coisas que têm defeito, Sim, coisas que estão quebradas, você esconde ou descarta para ter uma nova. A sociedade não aceita, a comunidade não aceita o que está quebrado, o que é deficiente, o que é imperfeito. E eu me vejo nessa situação, com trabalho no Instagram, nas redes sociais, para atáxicos. Eu penso assim, gente, eu me exponho muito. Será como é que as pessoas estão vendo isso? Eu me pego assim rapidamente, o pensamento rápido, mas é uma exposição. Você, Alessandra, você, Adriana, a gente está expondo as nossas dores, sim, as nossas nossos medos, a nossa realidade aqui para ajudar as pessoas. Não tem outro motivo. exatamente. Para que a outra geração que venha depois de nós encontre um ambiente mais adequado, políticas públicas já realizadas de fato, e não Avanço passe na pela humilhação de ciência. ficar 4, 5 avanço na ciência, e não passe pela humilhação de ter que provar para o INSS uma condição que tem que é genética. Que situação! Pegue sua caneta e vai procurar o que fazer, vai escrever É um livro, imutável. uma É autoajuda, não imutável. vá ficar humilhando os outros, negando aposentadoria, vai procurar o que fazer, meu Deus. Sabe? Tem outras formas. Então, não é exceção, eu estou dizendo, eu fico chocada aqui com o tamanho de histórias que eu vejo, não só de onde eu estou, agora a gente, com o movimento, né, que é nacional, a gente está escutando pessoas de diferentes partes do Brasil compartilhando histórias similares. Pô, pelo amor de Deus, ali é servidor, sabe? Se não tem empatia com a pessoa que está do lado, que está vindo procurar, porque quando a gente bate na porta, a gente já está no desespero. Ninguém quer deixar de trabalhar, ninguém quer se afastar por uma doença. Ninguém pede para ter uma doença, para ter uma comorbidade. Ninguém, antes de vir à Terra, falou: olha, eu quero criança ter essa condição. Ninguém pediu isso, não. Vem como desafio, como forma da gente superar e mostrar para a sociedade: deixa de ser sem vergonha, deixa de ser canalha. A gente está aqui para ser incluído, exige os nossos direitos, a nossa condição, para continuar ativo. Agora, é difícil, porque a gente está dando a cara a tapa, se expondo mesmo, como tu mesmo disse, Rodrigo. E, claro, somos de uma profissão que é vitrine e é imagem, jornalismo. Então, quando a gente abre a boca e diz, olha, eu tenho isso, automaticamente a gente está fora. Então, aí a gente tem que aprender a ser empreendedor de nós mesmos, né? Dentro do possível, porque você encontrou, por exemplo, na questão do voluntariado para te manter ativo, mas tem uma hora que a gente precisa realmente estar assumindo algum tipo. Vai ficar o tempo todo parado, a gente pira, entendeu? É do ser humano estar ativo. E a ignorância do outro na hora de entender a necessidade de ter esse acesso, esse benefício, é porque a gente não pode ter o mesmo ritmo de uma pessoa normal, de uma pessoa que não tem. Porque nossa doença nos limita. Então, por exemplo, se vai sair, tem um barulho muito forte, luzes piscando, afetando o risco de ter uma crise ali é muito grande, falando, claro, mais uma vez, em relação à minha comorbidade. Então, a sua condição, a sua comorbidade também você com certeza se cerca de cuidados para não ter um avançar disso. Então, o outro lado precisa aprender a ouvir, nem que a gente tenha que gritar, sabe? Gritar, estão querendo o tempo todo isso, então vamos ter que fazer entender. Porque não dá, sabe? Não dá para você passar o quê? Mais de 4 décadas da tua vida e, de repente, pô, recebe o demônio, é demoníaco. Gente, o que é isso? E outras coisas mais, você está solicitando uma coisa que é direito teu, você trabalhou, mas não cumpriu o tempo para pedir aposentadoria por deficiência.
vai ter, então, a incapacidade, mas a cada X tempos tem que passar por uma avaliação. Que coisa desumana do caramba! Poxa, bota vergonha na cara, sabe? Então não é assim, não é assim. Tem que ver, se sabe que é uma condição que a pessoa não vai ter a melhora daquilo, então para que essa humilhação de tempos em tempos ter que chegar lá, sabe? E a gente vê cada situação em uma cadeira de rodas, às vezes em outras coisas, mas então também está expondo a humilhação a gente, né? As pessoas que estão dentro disso. Para que fazer isso, gente? Sabe? Então são algumas coisas que a gente tem que estar atento e sim, para que os próximos, a próxima geração não passe por isso. E, Então, uma coisa que às vezes, Rodrigo, eu não sei, cada um, é o que eu volto a dizer, cada um procura construir a sua própria ponte de uhum, segurança. Eu procuro pensar que, de certa forma, a doença, que na minha é genética também, eu fico imaginando o meu tio-avô, ele descendo de um ônibus, ele convulsionou, ele morreu com a cabeça no meio-fio. Nossa. Então, jovem, muito jovem, sabe? Aí depois eu vejo o meu tio, ele teve morte súbita. Tá, no meio do jogo, todo mundo tocou, tá lá ele gelado, ele morreu, entendeu? Enquanto todo mundo estava acompanhando o jogo. Então, assim, essa situação da pessoa com epilepsia ter uma morte assim súbita, se eu posso utilizar, né? Porque não estava esperando. Imagina, você descer de um ônibus, convulsionar e traumatismo craniano na hora, ficar aquela coisa, vendo um jogo em família, toda a família reunida, toca, morreu. Então, são coisas que me fazem muito pensar sempre no presente, no tempo presente, né? E eu me fixo muito nisso, sabe? Que nossa geração está se deparando com uma revolução que é a entrada de novas terapias, é avaliar através do nosso DNA, do nosso o exame do exoma, né? Identificar onde está aquela situação genética que causou essa mudança toda, e se essa doença está ocasionada a outra doença mais lá na frente, porque antes a expectativa de vida era limitada, agora com o uso de outras medicações se aumenta. Então eu vejo que a gente também está num processo de revolução muito forte, sabe, da medicina, e com certeza vão vir novos medicamentos junto. Então eu acho que é muito positivo isso também a gente está vivendo, e a gente está, de certo modo, deixando, abrindo para discussão, conscientizar, trazer. Então, é um grau de responsabilidade também que, dentro do que nós estamos sendo testados, a gente está conseguindo levar adiante, sabe? Então, como eu disse, é uma mudança muito grande que a gente faz, porque não é fácil de um diagnóstico a gente mudar a chave, mas eu sempre procuro guardar em mim que vai mudar, quero manter sempre a linha positiva, que vai mudar e que a outra geração não vai passar por essa. E bem como você mencionou dos seus familiares que já partiram, que tinham essa condição, eu quero guardar dentro de mim que tudo isso tem um porquê, uma causa. E, bom, no mínimo que eu vou dizer, é muito bom estar conhecendo você, né? Nessa, ouvir a tua história, esse teu momento, e ver o quanto é enriquecedor a tua fala, porque eu me coloco no seu lugar, eu sei que não é fácil, não é fácil o olhar de julgador do outro, mas você está batendo um bolão, você está conseguindo levar a sensibilidade adiante. As é, pessoas estão conseguindo. eu queria fazer uma É raro. pergunta pro Rodrigo.
Rodrigo, quem cuida de você? Eu sou solteiro. Não, mas quem cuida? Ah, pensei que você estava interessado. Desculpa, perdão. Não, tudo bem. Só para descontrair, que esse papo está muito sério. É, na, É na verdade. verdade, eu sou considerado semi-independente. Eu faço Ah, algumas coisas. entendi. Semi-independente é moderado, é ali no meio, né? Partindo Uhum, para dependente, que é onde eu tenho horror, medo de estar. E a minha mãe mora comigo. A minha mãe veio morar. As mães são ótimas, né? A minha mãe deixou o apartamento dela, a vida dela, aposentou e mora aqui comigo. Então, é ela que faz o café, que me ajuda ir ao médico, sabe? Preocupa com a minha medicação, minha suplementação. Ela tem 68 anos, tem fibromialgia, manda um beijo para ela. tá bom? E ela é inteligentíssima, escritora, pesquisadora, deu aula na PUC de Goiás muito tempo. Ela é um orgulho, assim. E a gente acabou se casando, um casamento, assim, de destino de vida. Sim, Meu pai passou por mim, a imagem mental que me vem, Adriana, da psicologia é assim: eu sou uma chama, meu pai veio por mim, através de mim, e passou. Agora é a vez da minha mãe atravessar e passar. E vocês sabem, né, que ninguém passa pela vida do outro sem deixar nada. Eles estão sim, deixando muito. A melhor sim, herança, que é a convivência. Alguém falou assim: Ah, Rodrigo, você honrou seu pai. Tenho essa consciência. Não me arrependo. O que eu não fiz foi porque eu não dei conta. Não dava conta porque eu sim, estava doente também. A minha mãe, quando você tem um filho, dizem que é assim. Você tem o primeiro filho, você morre por causa do primeiro filho, cuida e tal. Aí o segundo você já deixa mais solto, verdade. não é? Eu Então, tenho como três. eu não esperava ter dois filhos, o meu pai e a minha mãe. Agora, com a minha Ah, mãe, está sendo mais leve, porque eu amadureci cuidando do meu pai. Eu vi o que que precisa. E a minha mãe é uma pessoa muito gostosa de conviver, uma pessoa que lê, uma pessoa que sabe tudo sobre política. Então, eu dizendo essas coisas de mim, assim, eu também estou dizendo assim: se você é uma pessoa que precisa de cuidados, de atenção, seja uma pessoa gostosa de ser cuidada, seja uma pessoa interessante de ser cuidada. Existe alguém que está convivendo com você que está bem, que está tentando te ajudar. Então, seja uma pessoa gostosa de ser cuidada. A doença sim, já torna tudo tão difícil. sim. E hoje, como que é a sua rotina? Você vive na terapia todo dia? Suplementação? Quem tem ataxia não pode ficar parado. Sim. É, Estou eu fazendo essa faço, pergunta mais para quem não sabe para quem mesmo, não né? sabe. Não tem cura, ataxia não tem cura, mas existe Sim. processo de desacelerar a progressão dos sintomas, como fazendo terapias específicas que trabalhem coordenação motora, equilíbrio e toda essa rigidez muscular, toda essa neuropatia. Então, tem sintomas que são comuns em determinados tipos de ataxia. Então, Uhum. aqui em casa tem um vizinho que é personal, eu desço com ele 3 vezes por semana para academia. Aqui tem Uau. o CRER, que é o Centro de Reabilitação do Estado. Eu vou lá 3 vezes por semana. Faço ecoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, game terapia, que é uma coisa muito diferente da realidade do país. Eu tenho tudo isso de graça, perto da minha Hidro. casa. Hidro. Também. É porque lá é assim, você fica 6 meses numa terapia e você roda pelas Hum, outras, sabe? Para dar oportunidade de mais pessoas. Agora, o ruim disso é que eu levei mais de 2 anos para ser chamado. Fila de espera. hum. Existe qualidade, sim. Aqui é Existe. gerido por uma OAS, não é pelo governo estadual. Então, Sim. assim, tem muita qualidade, tem muito profissional especializado, mas Uhum. é difícil entrar. Uhum. Mas eu não posso reclamar. Suplementação, eu tomo whey protein porque a gente perde muita massa magra.
com a sim, idade e com os sintomas da ataxia. Creatina, que também vai nessa é, linha, coenzima Q10, resveratrol, que são neuroprotetores, antioxidantes, aí vai. Açafrão, canela, uma comida balanceada, evitar processados, né? sim. Bebida, eu vou te contar uma coisa aqui, Adriana e Alessandra. Meu último aniversário de 43 anos, eu estou com 44, vou fazer 45. Eu comemorei no quarto, na cama. Foi uma suruba total. Eu, mais 12 amigos e amigas, bebendo água com gás. Mais uma festa, uma alegria, uma comemoração da vida. Ali foi comemoração da vida. Do jeito que pode ser feito, na hora que pode ser feito, mas eu não deixei de comemorar. Olha que maravilha escutar isso. Isso é muito gratificante, inspirador e que ajude muita gente com isso. Com certeza mesmo. E esse é o grande desafio, porque quando a gente fala de uma doença, ela não é só limitante, tem tudo, né? Então, o próprio medicamento, ele vai te tirando vitaminas. Quando você toma um medicamento no longo prazo, vai te afetando outros órgãos. E são medicamentos, são químicos fortes que você está botando para dentro, né? Então, é um tudo. Não se limita só ao neurologista ou ao psiquiatra, tem a participação do psicólogo, tem que ter para segurar essa onda, a gente precisa disso. Do terapeuta, né? E também nutricionista, outras, enfim, é múltiplo, né? Mas também da nossa vontade de viver. A gente identificar, isso aqui me causa um desconforto emocional que vai me afetar a meu psique, eu vou cair, eu vou. Então, eu já identifico, eu não vou fazer mais isso, eu vou evitar certos tipos de programas, de filmes, de coisas que vão me remeter e afetar o meu estado emocional. Então, é querer Dá viver, né? gatilhos, né? Dá gatilhos. Exato. Tá certo. Olha, Meninas, pode diga. falar. Não, eu quero Não, agradecer vocês hum, pela oportunidade de falar com vocês, com o canal de vocês. Adorei a Adriana. A Alessandra é muito brava, é muito eloquente, ela fala o que pensa mesmo, e é o seu lugar de fala. O lugar de fala é do paciente, só quem vive que pode falar como é, o que é. A outra pessoa pode imaginar, pode se colocar no seu lugar por empatia, por um processo de identificação, mas não tem lugar de fala. E, Adriana, você foi uma surpresa. Pensei que você ia ficar calada a live inteira, você foi a que mais falou. Eu mais falei, é que você não viu nada. Se deixar, eu dou palestrinha. Eu espero ter contribuído com a Sim, minha experiência. Não sei se é você, exatamente isso que vocês queriam. não muito. sim, E a assim, gente queria te ouvir. você tinha divulgado um livro. Quem que escreveu aquele livro? Foi a Aline Romano. Ela escreveu esse livro. É interessante. Uhum, Ela foi buscar no site Family Search, que é um site que hum, investiga de graça a sua uhum, árvore genealógica. Ela trouxe lá de Portugal a descendência da família dela, até chegar à cidade dela, os pais dela, os avós dela, e ela conta isso num. É um registro histórico, não é um romance, não. E tá. ela conta quando chega nela, né? A experiência dela. Ela está andando, caminhando, está nos sintomas iniciais, está muito bem, mas ela Tá, fez esse trabalho interessantíssimo, encantador. interessante. Se você tiver vontade, pede um livro para ela, ela é super solícita. Ai, Aline ótimo. Romano, Aline Romano. E como isso. que chama o livro? É, Colchas de retalho de uma herança invisível. Olha, Bem legal. Sensível, viu? Muito sensível. Bom, Rodrigo, obrigada, entendeu? Por ter aceito o desafio de estar aqui abrindo
sua alma, conversando com a gente sobre tudo isso. Sim, meu amigo, se me permite te chamar de amigo, é duro. É duro a gente chegar a uma determinada idade e às vezes ter a sensação de que não há empatia, enfim. Então, uma coisa eu coloco muito dentro de mim: nós que temos a doença, nós é que devemos falar. Não se pode discutir sem nos ouvir. E nós não estamos aqui para passar procuração para ninguém. Chega lá a decidir por nós. Nos escutem, a audiência pública existe para isso, É a sabe? É frase, muito é a frase internacional, né? Consagrada. Nada sobre nós sem nós. sem nós, exatamente. Então, é uma coisa que nós não devemos abrir mão desse espaço de fala. Já fomos muito silenciados, nossos antepassados foram silenciados. Ou compete a nós, nessa era, a gente está aqui, eu estou na Bahia, a Adriana está em São Paulo, você está em Goiás, né? Então, compete a nós, já que tem toda essa conectividade, ocupar o nosso lugar de fala, né? Então, é isso que eu digo. As outras gerações não tinham isso, sofrimento, silenciamento, era tudo muito calado. Nós temos algumas ferramentas que nos ajudam, passamos por uma pandemia conectados. Então a gente tem que honrar isso, né? De tudo, somos abençoados. Estamos aqui conversando, contando histórias, e eu espero que muitos sejam impactados e, olha, recebi um diagnóstico, não, tua vida não acabou não, tua vida só está começando, de uma outra forma, mas está, entendeu? Se reveste do momento positivo, vai em frente e segue, mas é aquilo que eu sempre procuro e eu espero que também, dentro da minha fala, eu consiga passar isso e as pessoas também entendam que tem direitos, tem que buscar pelos direitos, não pode ficar esperando, porque do céu não cai nada, só chuva quando está muito nublado, como agora, entendeu? Mas não, a gente tem que fazer valer. E Eu você é vou uma voz, agradecer amigo. também, eu vou agradecer também e deixar aqui um recadinho. Rodrigo, assim que sair o resultado do meu filho, eu prometo te revelar. Eu tenho muito interesse, porque seria uma ataxia adquirida, imagino eu. Sim, É. sim. Eu conheço alguns casos de ataxia adquirida, aí a gente conversa sobre, tá? Tá. Meninas, um beijo, um queijo. Beijo grande. Beijo grande, muito Tchau, obrigada. tchau. Obrigada. Eu vou agora, agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Então, até o nosso próximo podcast. Muito obrigada a todos.